Olá, sou Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo. Estamos todo dia ouvindo a voz do Stanley Jones, que está tentando ajudar a gente a não subestimar Jesus. Não subestimar Jesus. Eu tenho uma crença pessoal que o pior erro da vida de um ser humano é subestimar Jesus Cristo. Quando você chega nesse ponto de subestimar Jesus, você para de crescer na verdade. Você para de crescer no caminho. Você para de realmente compreender a autoridade que Jesus tem. Então, a leitura de hoje, que eu já li 2 vezes hoje de manhã, é muito, muito profundo. Então, eu queria que a gente pudesse ouvir e considerar o que é que Stanley Jones está querendo que a gente entenda. Eu creio que ele está dizendo para nós que estamos subestimando Jesus. E isso tem efeitos negativos no nosso caminhar como cristão. Então, vamos deixar ele despertar em nós alguma coisa que talvez vai incomodar ou talvez a gente não vai compreender, mas lembre-se, ele está tentando aumentar nossa confiança na pessoa de Jesus, que revela tudo e é tudo. É semana 7, sexta-feira. Você acabou de nos contar coisas. Uma reunião de pessoas e o preleitor não ficou pregando e exigindo, não, ele acabou de nos contar coisas novas e boas. Então vamos ver como é que isso toca na nossa vida na área prática. Estamos considerando o segredo da autoridade deste homem, Jesus. Deste homem, Jesus. O melhor elogio que eu já ouvi a respeito de um ministro de Deus veio de um negociante católico romano no final do seu discurso em um almoço. Você não pregou para nós. Você acabou de nos contar coisas. Ele viu a diferença entre uma moralidade imposta por um decreto vindo de fora e a elevação das leis subjacentes, ocultas, à vida, leis que se comprovam por si mesmos. Todos ficaram tão admirados, falando sobre Jesus quando ele pregou o Sermão do Monte. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Marcos capítulo 1, versículo 27. Qual autoridade estava por trás disso, quando Jesus pregou? Qual autoridade estava por trás disso? Número 1, a autoridade de Deus. Quando ele, Jesus, falou, Deus falou. Número 2, a autoridade da verdade. A verdade falou quando Jesus falou. Número 3, a autoridade da Escritura. A Escritura falou quando Jesus falou. A autoridade do amor. Número 4, o amor falou e agiu quando ele falou e agiu. Número 5, a autoridade da soma total da realidade. A realidade falou e agiu nele. Vamos parar um pouco só para compreender. Quando você vê Jesus, quando você ouve Jesus, quando você se entrega a Jesus, você não entende, e eu também não entendo até hoje, a profundidade e a perfeição de Jesus Cristo. A gente subestime, pode ser que a gente vai continuar descobrindo coisas a respeito de Jesus durante toda a eternidade. Muitas vezes lemos passagens como está escrito
esta como se fosse um presente arbitrário de Deus para Cristo. Uma declaração assim, falando de Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Por que todas as coisas foram entregues a Ele? Por que Deus deu para Jesus todas as coisas? Por que isso aconteceu? Tudo vem a Ele porque veio dele. Deixa eu repetir. Tudo vem a Ele porque veio dele. Sua vontade e seu caminho estão escritos em todas as coisas e, portanto, todas as coisas não podem existir ou se cumprir a partir dele. Nós estamos acostumados em enfatizar a crucificação, a ressurreição, os milagres de Jesus, mas tem muito mais. Todas as coisas foram tocadas por Jesus, feitos pelo Jesus. Nós temos que compreender que a encarnação de Cristo neste mundo foi uma revelação de uma realidade que já existe e existirá para sempre. Ele continua, observe que a passagem não diz todas as coisas espirituais foram dadas para ele. Ela diz todas as coisas, sem distinção. Isso significa todas as coisas materiais, espirituais, seculares, sagrados, individuais, sociais, nacionais, internacionais, o céu, a terra, tudo. O caminho é o caminho incondicional. Está vendo como ele está tentando nos tirar desse subestimar Jesus? De deixar Jesus de fora quando se torna assunto secular ou sagrado, sociais, não incluir Jesus ou não ver Jesus nessas coisas. Mais uma vez, o texto diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Muitos estão dispostos a permitir que ele tenha plena autoridade nos céus, exceto na terra. Ele tem autoridade total aqui também? Sim, porque tudo nos céus e na terra tem um destino cristão em Cristo, forjado em si. A terra pertence aos que pertencem a Cristo, pois ninguém mais pode dirigi-la, a terra, salvo se fosse para o buraco. Se a gente tenta gerenciar a terra, a gente vai destruir as coisas, se a gente eliminar Jesus. Não existe uma situação na terra para o indivíduo, para a sociedade, em que a atitude cristã não seja a atitude correta. Pois a terra não só está repleta no céu, mas também está repleta de leis e caminhos celestiais, como a própria natureza do seu ser. Talvez ouvindo a oração do Stanley Jones ajude a gente a navegar o que ele estava tentando dizer. Ó Cristo, tua vontade está em meu sangue, está entrelaçada na textura do meu ser. Não posso fugir de ti, pois não posso fugir de mim mesmo. Nem quero fazer isso. Ajuda-me a viver em ti nesse dia. Amém. Afirmação do dia. O caminho é o caminho em que devo pensar, agir, sentir e estar em todas as circunstâncias imagináveis. Será meu caminho hoje. É um apelo. Eu confesso que essa leitura é complexa, mas ela se transforma em compreensível quando você entende que tudo que existe
veio da voz de Jesus Cristo, veio da vontade do Pai, veio do vento do Espírito. E quando você pensa em si mesmo, ou você pensa em qualquer outra pessoa, ou qualquer assunto, você não pode colocar Jesus às margens. Você precisa incluir todo o seu comportamento, todos os seus pensamentos, você faz na presença de Cristo que vive em você. Você não vê a realidade como se fosse secular e sagrado. Não, é tudo sagrado. É tudo Jesus. E quando a gente começa a enxergar a sociedade, o mundo, as traumas, os sucessos, a gente tem que compreender que o caminho que é Cristo é o caminho que faz tudo funcionar como Deus queria desde o início. Mas se a gente não compreender quem tem autoridade é Jesus, a gente vai misturar o secular e o sagrado, e a gente vai ter comportamentos financeiros que são separados de Jesus. Não separa nada, exceto o pecado. Não tira nada da autoridade de Jesus. A única coisa, não peca. Não podemos parar o amor, mas a gente tem que viver Jesus um dia de cada vez. Eu sei que isso é um pouco complexo para a gente compreender, mas lembra-se que Cristo foi a manifestação da origem de tudo que existe. E ele era a imagem do seu Pai revelado. Agora ele vive em você e ele chama você e me chama para incluir ele em todos os meus pensamentos, em todas as minhas ações, porque, como Stanley Jones disse, ele até está no meu sangue e ele está entrelaçada na textura do meu ser. Você consegue pensar assim? Faz hoje e você vai sentir uma união com Jesus cada vez mais íntimo e poderoso. Que Deus te abençoe.